Muito boa tarde, quem está chegando, sejam muito bem-vindos. Hello, hello. Muito bem-vindos. Pessoal, fiquem à vontade para utilizar o chat, tá ok? O chat vai ficar aberto para vocês. Nós vamos começar em alguns instantes. Mais um minutinho nós começamos. Olá, Simone. Olá, Dalmo. Boa tarde. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, bem-vindos a todos. A gente está muito feliz em receber vocês. Muitos de vocês a gente se conheceu no tour, né? No tour na obra. Nossa escola ela já está ficando prontinha para receber todo mundo. E hoje a gente veio aqui conversar com vocês, as famílias do sexto ano. Vocês pediram bastante e vendo isso, então a gente veio aqui tirar todas as dúvidas de vocês. Eu sou o Gustavo, gerente administrativo da unidade, e hoje a gente vai ter uma conversa especial com a Bela, nossa diretora pedagógica que está aqui, e a Maria Dias, nossa coordenadora de segundo ao sexto ano. E também nossos queridos alunos vão ter uma atividade, vão realizar uma atividade com o nosso time do Creative Tech, com o Vitor Hugo, o Rodrigo, que estão aqui também. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter uma fala expositiva da Bela e da Maria, e depois a gente entra na atividade com o Vitor e o Rodrigo. O nosso chat está aberto, vocês podem ir mandando as perguntas, e ao final da atividade, então, depois que o nosso time de Creative Tech realizar a atividade com os nossos alunos, a gente volta para sanar todas as dúvidas. Tudo bem? Então, passo a palavra para a Bela, nossa diretora, e para a Maria, a coordenadora do segundo ao sexto ano. Obrigado pela presença. Todos indo para o sexto ano, então é muito emocionante receber vocês, nossos alunos mais velhos e famílias dos nossos alunos mais velhos. A gente sabe que conta muito com a confiança de vocês e nesse momento, então, onde eles crescem muito, ganham muita autonomia e descobrem esse mundo com muita independência, ser mais velhos da escola é uma dupla responsabilidade. Mais do que nunca, num momento como esse, eu acho muito simbólico que a gente esteja falando para vocês do sexto ano, no momento onde, quando nessa semana saiu o prêmio de Kid of the Year do Time Magazine, né? É muito bacana pensar que aquela menina, Rao, ganha exatamente por inventar, por sair dos problemas que ela convivia para inventar, inovar, imaginar como encontrar soluções para os problemas que essa geração enfrenta. Então, é para esses alunos que a gente vai falar, para essa família que a gente vai falar, famílias que acreditam que as nossas crianças, os nossos alunos possam realmente inventar soluções para mudar o mundo. E é com vocês que a gente vai, então, inaugurar para atingir essa missão que tem tudo a ver com o prêmio do Time Magazine, que é a missão de formar uma nova geração de líderes capazes de fazer a diferença em suas vidas e contribuir para um mundo melhor. A cada dia, cada pensamento, cada espaço que a gente planeja na Eleva Brasília, cada mesa que a gente compra, todo o material de Creative Tech que está chegando, tudo que vem aparecendo e chegando é para atingir essa missão, oferecer para os filhos de vocês, oferecer para os nossos alunos e principalmente para esses mais velhos da escola,
a possibilidade de inovar, de criar, de ocupar esse espaço com muito aprendizado, muito encontro colaborativo, muita vida no dia a dia, não só dentro de sala de aula, mas também e principalmente fora dela, de uma forma de convivência que traduza os nossos valores diariamente. Esses valores que para a gente são fundamentais e estarão em breve estampados por todas as nossas paredes. A bondade, porque acreditamos que é com essa generosidade ao pensar no outro que a gente realmente inventa soluções melhores para o mundo como um todo. A responsabilidade, que é essa possibilidade de saber do que você é capaz, do esforço que você pode fazer, até onde você pode chegar, da sua responsabilidade com o seu saber, com as suas tarefas, mas principalmente com o mundo e a comunidade que você vive. O entusiasmo, esse é um valor para nós super querido, porque acreditamos que aprender na Eleva é aprender com alegria, é aprender nos encontros, é sempre estar juntos pela alegria de descobrir coisas novas. E a gente só faz isso se temos um compromisso com a excelência, de dedicar o nosso melhor, dedicar tudo que sabemos e tudo que podemos aprender. É assim que nossa barra fica lá no alto e a gente pode, sim, criar um mundo melhor. E é impossível fazer isso sem esse valor do respeito. O respeito pelas diferenças, pelas desigualdades sociais, pela capacidade de nós nos desenvolvermos acreditando que as diferenças nos constituem como comunidade mais diversa, mais feliz e que realmente represente tudo o que a gente acredita. Para fazer tudo isso acontecer, além desse espaço lindo que estamos construindo, temos uma equipe bem grande e cada dia uma nova professora, alguém novo na agente de operações, ou alguém na coordenação, está se juntando a nós, aqueles 3.500 currículos que chegaram quando a Eleva disse que ia abrir em Brasília, agora começam a ganhar rosto, começam a ganhar lugar e a serem apresentados um a um para tudo que vamos fazer. É muito emocionante nesse momento, além da Duda Falcão e do Márcio Cohen, que vocês conhecem, nossos diretores executivos e acadêmicos das escolas Eleva. Eu, que vos falo, Isabela Sá, que diretora das unidades do Rio, venho agora com muito orgulho e emoção inaugurar essa primeira unidade fora do Rio de Janeiro, em Brasília, não podia ser diferente. E aí, toda essa equipe que está conosco hoje, vocês vão conhecer a Maria Dias, nossa coordenadora do Fundamental 1, do 2º ano até o 6º ano, e também a Ana Carolina, que a maioria já conhece, que é a nossa coordenadora de atendimento psicóloga do 2º ao 6º ano. Essa equipe ainda conta com o apoio do Christian, que é o nosso coordenador de Teaching and Learning. Ele é o responsável pela formação da equipe de professores, pela introdução da metodologia ativa no nosso dia a dia, na formação dos professores e na execução dos planejamentos, e também pela garantia que a nossa escola seja cada dia, na sua vivência, no seu cotidiano, uma escola bilíngue. E essa equipe toda que vocês veem aí, de Student Support, com a Maria Clara, o IEL, que eu vou falar daqui a pouco com a Luciana Gesteira, o Gustavo, que vocês já conheceram, nosso gerente administrativo, e a Maria Clara, que é a nossa responsável pelas diferenciações e qualquer criança que precise de apoio no seu desenvolvimento. Essa equipe toda está crescendo, como eu disse, com a equipe de professores, que será apresentada a vocês lá no finalzinho de janeiro. Mas eu vou passar a palavra nesse primeiro momento para a Maria. Maria Dias está conosco na Eleva desde que a Eleva inaugurou, trabalha bem pertinho de mim já há algum tempo no Fundamental 1 e é hoje também professora no 6º ano. Então, vem aí cheia de saberes e muita competência para nos ajudar a instalar o 2º ao 6º ano da Eleva Brasília e hoje vai falar especialmente do 6º ano para vocês. Então, Maria, com você, as nossas famílias do 6º ano.
Muito obrigada, Bela. É sempre um prazer poder falar para os pais, né, dos nossos alunos fundadores da Escola de Brasília. Para mim, eu já falei isso para algumas pessoas, mas eu tenho uma relação muito afetuosa e de muito carinho, assim. Ter ido para a Escola Eleva, para mim, foi uma transformação na minha vida. Eu passei muitos anos trabalhando na Escola Britânica, né, da British School of Rio de Janeiro, como professora, regente de turma, e até tive muito crescimento profissional lá. Eu sou muito grata à experiência que eu tive. Eu fui professora lá desde a educação infantil, passando por todas as séries do ensino fundamental. Então, foram muitos anos de muita aprendizagem. E eu, assim, eu entendo muito tudo que vocês, como pais, devem estar passando agora, né, de tomar essa decisão de colocar os filhos numa escola que está abrindo, porque eu fiz isso com a minha filha, né? A minha filha saiu do 9º ano e foi se matricular ela mesma fez a sua própria inscrição na Escola Eleva, antes de eu saber que eu ia trabalhar na Escola Eleva. Então, eu estive nesse lugar de mãe de aluna que está abrindo, né? E um novo segmento, ela inaugurou lá o ensino médio, ela estava mudando de escola e de segmento. E eu, como mãe, apoiei a decisão dela, não fazia a menor ideia de que eu ia acabar trabalhando na escola, mas eu entendo perfeitamente, eu me sinto no lugar de vocês, né? A gente tem muita confiança, mas a gente também tem muita curiosidade e um pouquinho de angústia, né? De como que vai ser essa experiência? Filho é coisa muito séria, né? Para a gente fechar aqui a nossa ponte, assim, para vocês me conhecerem bem, desde 2017 eu estou na Escola Eleva como equipe fundadora. Eu fui professora lá do 3º ao 5º ano. Esse ano eu passei a ser professora de matemática, porque eu estou terminando a minha complementação pedagógica em matemática. Eu sou pedagoga, sou administradora de empresas, eu tenho mestrado em educação pela PUC Rio de Janeiro, com ênfase em educação matemática, mas eu não tinha a graduação, né? Então, eu estou fazendo uma complementação pedagógica. Eu acho que a gente nunca deve parar de estudar, esse é um lema que eu tenho na minha vida e que eu consegui passar para as minhas filhas, né? E também fui, durante esses anos todos, esses 4 anos, fui assessora pedagógica da plataforma do Grupo Eleva Educação, viajando pelo país inteiro, distribuindo, treinando professores, né, tentando ajudar aí o pessoal de outras escolas parceiras a usar o nosso material e a entender como é que funciona a Escola Eleva, porque a Escola Eleva virou a escola modelo, né, de toda uma rede de escolas pelo Brasil inteiro. Pode passar, Vitor, para a próxima, por favor. Então, assim, quando a gente resolveu fazer esse café pedagógico, quando a gente percebeu que havia muitas perguntas e muitas dúvidas, né, a gente mandou um formulário para casa, né? Então, a gente separou as dúvidas de vocês em questões pedagógicas e questões práticas, né? Ou seja, questões pedagógicas relacionadas todas à avaliação, tarefa de casa, como é que é o currículo, a carga das matérias, como é que vai ser o dia a dia do meu filho. E tem algumas outras questões mais práticas que vão ser rapidamente esclarecidas aqui. E, obviamente, no final, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar lá no chat para a gente tentar responder todas elas, tá? Pode passar, Vitor, para a próxima. Então, gente, a gente vai falar agora um pouquinho que momento é esse, né, de Fundamental 2. É um momento tão delicado, né, na vida das crianças. Eles estão encerrando um ciclo que eles eram, assim, as crianças, né, crianças, e tinham uma, no máximo 2 professoras nas escolas em que eles estudavam, né? Geralmente as escolas têm 1 ou 2 professores só no Fundamental 1, responsáveis pela parte, digamos assim, mais acadêmica da escola, né? A comunicação é sempre feita pelos pais, né? Tudo que vai para casa vai também através dos pais, para os pais ficarem sabendo, para lembrar, ajudar a organizar a agenda da criança. E o Fund 2, né, esse segmento que vai do 6º ao 9º ano, ele fica espremido, né, entre esse lugar de criança pequena e de adolescentes quase, né, adolescentes já mais velhos e praticamente jovens adultos do ensino médio, né.
O Fundo 2 fica muito espremido aí nesse meio, né? E é um momento muito delicado, é um momento que a gente chama de middle school, né? Porque o sexto e o sétimo ano ainda tem muitas características de Fundamental 1. E o oitavo e o nono já tem aquela pressa, né? O adolescer já aconteceu, tanto para os meninos quanto para as meninas, e eles têm essa pressa de querer chegar no ensino médio, né? De querer se sentir diferentes, e as individualidades estão cada vez mais gritantes, eles já conseguem se comportar e se colocar no grupo de uma maneira bem mais segura do que nesse sexto e nesse sétimo anos. O Fundamental 2 exige um acolhimento muito grande, principalmente esse sexto ano, né, que vai estar chegando na escola, mudando de segmento e mudando de escola, né? Então, a gente tem que pensar muito nessa criança, né? As meninas já entrando nessa questão, nessa fase de adolescência, os meninos ainda não, mas as meninas já crescendo bastante, algumas mais precoces já passando pelo estirão. Esse ano foi até muito engraçado, porque algumas alunas minhas, as meninas, né, que já estavam comigo desde o terceiro ano do Fundium lá na escola de Botafogo, esse ano eu tenho praticamente 80% delas que me passaram na altura, né? Então elas estão se achando o máximo, porque estão todas mais altas do que eu, o que não é muito difícil, né? Porque eu não tenho nem 1,60 m, mas elas me enxergavam assim como uma giganta, né? Porque eu sou professora de matemática delas desde sempre. E esse ano, 80% das meninas, né? Então, elas começam a perceber que o pé delas é maior do que o meu, que elas são mais altas, né? E estão todas compridinhas. E os meninos demoram mais para entrar nesse ciclo, né? Todos ainda bem numa vibe assim muito diferente das meninas nesse momento. Então, todo esse descompasso de crescimento, de transformações, tanto sociais quanto biológicas em cada um desses alunos, né? Porque a adolescência é um momento muito particular de cada um, né? De como cada família lida com isso, de como cada criança lida com o seu momento. O sexto ano, especificamente, é um momento de muito acolhimento, de muita paciência. E o objetivo principal do Ensino Fundamental 2 é levar esse aluno, ajudar ele a percorrer esse caminho de dependência total dos pais para tomada de decisão, para organização da agenda, para estudo, para um momento de independência total para ele chegar no ensino médio autônomo e responsável e competente pelas suas ações, né? E pelas consequências das suas ações. Então, a gente vai ajudar a criança a fazer esse percurso, né? Falar um pouquinho da rotina do Fundamental 2. Pode passar, Vitor, para o próximo. Isso aí foi uma pergunta que apareceu muito naquele formulário, né? Qual é a carga horária das crianças no Ensino Fundamental 2, divisão de disciplinas e tal. Então, eu coloquei aí o nome da matéria, né? O nome da disciplina e a carga horária de aulas semanais que a criança tem. Então, a gente tem aí português e redação, português/redação são 5 tempos por semana, matemática também 5 tempos, Language Arts e Global Citizenship ao todo 6 por semana, ciências 4, history 4, e aqui eu estou falando de history, porque é história que é dada em inglês, né? É uma matéria do nosso currículo que é dada em inglês. Geografia 3, Arts and Expression 3 também, Creative Tech 2, PE, que é Physical Education 2, Live 1, e as eletivas, que a gente vai mais para frente, a gente vai falar isso com vocês com mais tranquilidade, né? Isso aí vai ficar para uma outra reunião. Outra coisa que apareceu bastante no formulário, assim, uma demanda dos pais querendo saber como é que se dá esse momento de estudo dentro da escola, né? Então, a gente tem, sim, dentro da escola, momento para dever de casa, pesquisa, leitura, desenvolvimento de projetos, não só durante as aulas, mas durante o que a gente chama de study hall, que são tempos dedicados especificamente para o estudo individual, tá? As crianças vão ter tempo na grade escolar
para darem continuidade tanto a dever de casa, completar uma tarefa que ficou, que ela não conseguiu terminar durante a aula, ou se aprofundar, estudar sobre alguma coisa que ela não entendeu direito durante a aula, ou algum projeto que ela esteja desenvolvendo por conta própria. Isso é chamado study hall, tá, gente? O study hall, as turmas ficam na sala com a supervisão ou de algum professor ou de algum professor assistente para poder fazer esses estudos. A gente lembrando aqui que o 6º ano vai estar começando a ganhar essa autonomia nesse momento. Nesse primeiro momento do 6º ano, a gente vai estar orientando bem essas crianças e nossos alunos para participar desse study hall da maneira mais efetiva possível, né? A gente tem um filmezinho aí, rapidinho, de como o study hall acontece em sala. Isso aí, obviamente, antes da pandemia, né? Então, são as crianças estudando no momento de study hall, em sala, algumas em dupla, um ajudando o outro, outras individualmente. Esse tempo também é dedicado para dever de casa, tá bom, gente? É óbvio que numa escola em que a criança fica o dia inteiro, a gente prefere que ele chegue em casa com as tarefas praticamente completas, né? Que ele não tem que chegar em casa e ainda sentar para fazer dever de casa mais não sei quantas horas. A nossa ideia não é essa. A nossa ideia é que durante a escola ele faça o melhor que ele puder para ele levar pouca coisa para casa. O que a gente não consegue prometer é que ele não vai ter nada para fazer em casa, porque isso também depende de cada aluno, de cada professor, da necessidade imediata daquela matéria. Agora, a gente não quer que esse tempo passe de 40 minutos diários. Então, por exemplo, se ele teve study hall, se ele usou um tempo dele lá na hora da saída, antes de ir para casa, ficou esperando 20 minutos, enquanto ele está esperando, ele está trabalhando, então ele teve um study hall, ficou um restinho de matéria para ele fazer em casa, ele chegar em casa e fazer alguma coisa e se dedicar um pouquinho, a gente quer que isso seja encorajado, que esse comportamento, né, digamos assim, esse hábito seja encorajado, mas a gente também entende que o 6º ano está começando nessa jornada, né? Então, a minha filha, por exemplo, quando estava no ensino médio, obviamente isso aí foi aumentando, né? Do 1º ao 3º ano do ensino médio, cada vez mais ela chegava em casa e ela tinha que estudar bastante. Mas aí a gente está falando de outra coisa, né? A gente está falando também de exames externos e tudo mais. A gente espera que o 6º ano consiga resolver a maior parte das tarefas e dos projetos na escola, tá bom, gente? A gente participa de Olimpíadas externas, sim. 3 Olimpíadas que a gente já participa, a gente pode até dizer que é uma tradição da Escola Eleva, apesar da gente só ter 4 anos de existência, a gente participa sempre do Canguru de Matemática, da OBMEP, e da OBA, né? A OBA é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e a OBMEP é de Matemática, a Olimpíada Brasileira de Escolas Públicas de Matemática. Só que, na verdade, nos 2 últimos anos, a OBMEP abriu, né? Ela expandiu para escolas particulares também. E a gente tem tido resultados maravilhosos nas 2 Olimpíadas de Matemática. Na de Astronomia, a gente ainda não tem muitos resultados para apresentar, mas nas 2 de matemática nós temos muitos alunos e muitas medalhas, a gente está muito feliz. Isso não quer dizer que a gente não possa participar de outras, tá? A gente não está fechado só para matemática, não. Existem outros concursos e outras Olimpíadas de outras áreas que a gente está se inteirando para começar a participar, né? Concursos literários e tudo mais. Avaliação, gente, avaliação na Escola Eleva. A gente tem 2 tipos de avaliação. A gente tem a avaliação que a gente chama de formativa, que é o Assessment for Learning, que é uma avaliação que a gente faz com os alunos para ajudá-los a, digamos assim, a fechar o campo do que eles precisam estudar mais de fato, ou seja, para orientar o estudo daquele aluno. Então, digamos que matemática, a gente vai ter uma avaliação, vai estar avaliando 5 objetivos de aprendizagem, né? Isso é outra característica lá da nossa escola.
a gente faz as avaliações sobre o objetivo de aprendizagem, a habilidade específica que a gente quis desenvolver. A gente não faz uma avaliação, avaliação de matemática, não é matemática, é quais são as habilidades em matemática que eu desenvolvi ao longo daquele período e o que eu estou cobrando desse, o que ele tem que saber. Então, é tudo muito bem escrito, né? Que são os objetivos de matemática, os objetivos de aprendizagem. Então, o aluno vai fazer a avaliação formativa dele, que pode ter formatos variados, não precisa sempre ser em formato de prova, de teste, né? De exame, como a gente estava acostumado na nossa época. Pode ser um trabalho, pode ser uma pauta de observação num projeto, numa investigação, pode ser um debate, pode ser a explicação de um achado de matemática, enfim. E aí a professora ou o professor vai dar o feedback para esse aluno, dizendo quais são os objetivos de aprendizagem que ele foi bem e quais os objetivos que ele precisa focar mais, que ele precisa fechar e gastar mais horas estudando. Porque a gente vê muito isso em crianças de 6º e 7º ano, que é a criança que estuda muitas horas, mas estuda errado, ela não consegue focar nas dificuldades dela, ela fica repetindo um estudo de coisas que ela já sabe, né? Por exemplo, ela fica estudando matemática fazendo leitura, né? Matemática a gente estuda botando a mão na massa, né? Então, a gente vai ensinar para a criança como é que esse estudo tem que ser feito. E o outro tipo de avaliação que a gente tem, a gente chama de avaliação somativa, que é o nosso Assessment of Learning, ou seja, é a avaliação do que aquela criança aprendeu, né? Nesse momento, a gente não tem nenhum instrumento ainda melhor para avaliar a aprendizagem da criança. Então, esse Assessment of Learning, as nossas somativas, são basicamente assim, é a hora que é para valer, né? É a hora que vai valer nota, é a hora que a criança vai ser posta de fato em prova, ela vai se ver numa situação de avaliação, né, de exame, e vai receber uma nota em cima daquilo que ela tiver chance de desenvolver. É muito interessante, eu falo isso sempre, né? A nossa avaliação somativa, ela não vai ser sempre um formato de prova, tá, gente? De exame, de papel para escrever. A gente tem vários tipos de coisas que a gente pode utilizar, de instrumentos avaliativos para essa somativa. Eu mesma, esse ano, que sou professora de matemática do 6º ano aqui de Botafogo, as crianças tiveram apresentação, trabalho, desafios, demonstração do que elas entenderam de um problema matemático, com desenho, provas visuais. Eu uso muito essa nomenclatura com eles, provas visuais. Tá, você sabe dividir frações, só que eu quero uma prova visual do que você entende que é divisão de frações, né? Então, a gente tem esse tipo de assessment, né, de somativa, não é sempre prova, tá? E, obviamente, esse assessment ele é em cima do que foi feito na avaliação formativa, tá? O aluno, sempre antes de fazer uma somativa, ele vai ter feito o movimento de avaliação formativa para poder orientar esse estudo desse aluno, tá? Pode passar, Vitor, obrigada. Então, gente, a gente tem aqui o que a gente chama de grade descriptors, né? Que é a descrição das nossas notas, né? As nossas notas vão de 1 a 10, sendo 1 a nota mais baixa, né? Que pode aparecer lá no boletim, e 10 a nota mais alta, que aparece no boletim. E a gente tem as descrições a gente tem também o 2, o 3, o 4, né? Todas as notas. A gente tem nota quebrada, 8,3, 7,4. A gente não trabalha só com nota inteira, não, tá? Só que eu acho importante a gente entender que o 6, a nota 6 na escola eleva, que é a nossa passing grade, que é a nota que a criança precisa ter para passar de ano, ela compreende os objetivos de aprendizagem essenciais, estruturantes, e que ela consegue, com frequência, aplicar essas habilidades em situações usuais, tá? Iguais ou muito similares às discutidas em sala de aula ou no material de apoio. Ou seja, é o baseline, né, que a gente chama. É o mínimo que a criança precisa atingir
para poder seguir em frente, tá? Uma coisa que eu gosto de deixar assim bem claro, que eu acho muito importante, né? A criança do 6º ano, né, vem geralmente do ensino fundamental 1, tirando um monte de 10, tirando um monte de 9, tirando um monte de A, né, um monte de excelente. Cada escola dá uma nomenclatura diferente para esse tipo de coisa. Quando a gente transforma isso aí num valor numérico, o 10 não chega mais do jeito que chegava no Fundamental 1, né? Então, assim, eu acho muito importante, assim, a gente deixar isso aqui bem claro. O 6 é uma boa nota, e é uma nota que não é fácil de conseguir, tá? Na escola Eleva. O 6 é uma nota que, para a criança conseguir o 6, ela vai ter que trabalhar bastante, ela vai ter que fazer bastante trabalho e muita aprendizagem, se desenvolver muito para conseguir esse 6. Isso é uma conversa que a gente tem com as crianças também, né? Porque a criança que vem do Fundo 1, principalmente se ela vem de uma escola que tem A, B, C, D, ela está muito acostumada a tirar A, tirar B, né? Aí se ela recebe um trabalho, ela recebe um feedback, está lá um 6, muitas vezes ela fica muito, muito decepcionada, coloca muita pressão nela mesma. Então, gente, isso eu acho muito importante a gente deixar bem claro, né? Que o 6 é uma boa nota, é um passing grade, com espaço para melhora, né? Eu acho muito importante isso. A gente faz as avaliações para as crianças poderem saber o que elas precisam melhorar. A gente não faz avaliação para reprovar ninguém, nem para passar ninguém de ano, né? A gente não estuda para fazer prova. A gente quer desenvolver na nossa escola uma cultura de estudar para aprender. E sabendo que a avaliação é parte do processo, mas não é o objetivo final. Pode passar, Vitor. Sim, agora eu vou devolver a palavra para a Isabela Sá. Isso, obrigada, Maria. Para que tudo isso aconteça, a Maria vai ficar aí de braços dados com a Ana Carolina, que todos vocês devem ter conhecido durante o processo de admissions. Ana Carolina é a nossa psicóloga, está aí se despedindo do admissions e assumindo essa função que para nós é muito importante. Essa barra alta que a Maria apresentou, ela só tem sentido se junto com a excelência acadêmica, o aluno também ganha uma inteligência emocional para conviver, para se respeitar, para se conhecer, para saber como se esforçar, como focar, como estudar. E aí é por isso que a psicologia e a coordenação de atendimento estarão aí coladinhas com eles e com vocês. Ana Carolina será responsável pelo pilar do LIVE, isso quer dizer, uma vez na semana junto do grupo, conversando, assistindo às séries do LIVE, que é um currículo que é todo em séries para o Fundamental 2. E a partir dessas relações que eles observam nos adolescentes da série, eles vão falar sobre as deles, né? Todo esse acompanhamento individual e em grupo é feito pela psicologia e também qualquer necessidade, seja dúvidas de vocês, seja mesmo um acompanhamento de alguma situação mais delicada, mas o mais importante é essa parceria que a coordenação de atendimento, através da nossa psicóloga, faz entre o que está acontecendo dentro da escola e o que está acontecendo na família. Tá? Ela faz também um acompanhamento de como os professores estão vendo os alunos. O 6º ano ganha muitos professores, então é bem importante que a coordenação de atendimento costure essas observações para fazer o melhor acontecer dentro de sala de aula. Ela também é responsável pela adaptação e que eu acredito vai ser muito tranquila, mas como a Maria disse, são muitos os desafios para um aluno trocando de escola e trocando de segmento. Então, a sala, os ouvidos estarão sempre abertos para essa escuta e para esse acompanhamento. O Class Mix é quando a gente fala de enturmação, e aí vocês já receberam aí um e-mail falando dessa enturmação e os alunos podem já escolher
através desse e-mail, os amigos que eles, porventura, queiram já conheçam e queiram ficar na mesma sala. Esse Class Mix, ele acontece uma vez por ano, então, no 7º ano, eles se misturam outra vez, porque receberão mais amigos novos. A gente acredita muito nessa vida colaborativa e não cristalizada de papéis, que todos possam experimentar várias formas de conviver em grupo. E a Ana Carolina, com a coordenação de atendimento, é a responsável por isso. Eu queria aproveitar também hoje e falar um pouco sobre o bilinguismo, pois foram muitas perguntas sobre o bilinguismo. Evidentemente, é impossível, num encontro, responder a todas as perguntas, então, vocês fiquem bem tranquilos, porque nós acreditamos demais em café pedagógico, vocês já devem estar notando, e a gente acredita que cada vez que estivermos juntos, apresentando a nossa metodologia, o nosso jeito de trabalhar, mais parcerias fazemos com vocês. Mas só para dar uma visão mais geral nesse momento, a gente abraça um currículo bilíngue, né? E isso quer dizer um currículo que integra o que se aprende numa língua com o que se aprende na outra língua. Cada disciplina tem o seu currículo próprio, mas a gente incentiva a inter e a multidisciplinaridade. Isso quer dizer, então, planejamentos que são realizados para que as disciplinas conversem. Não é sempre e todas as disciplinas que vão fazer parte desses projetos, mas muitas delas vão ser incentivadas a planejar para que isso aconteça. Seja usando a tecnologia, as artes, seja usando a linguagem de qualquer uma das disciplinas apresentadas. Então, por isso que a gente diz que as nossas áreas, elas são independentes, mas são interdependentes. E é essa costura que vai fazendo com que o aluno comece a perceber que esse mundo não é fracionado em saberes, ele é construído das relações que a gente faz entre o que a gente aprende. Então, o que a gente oferece desde o momento que o aluno entra até o momento que o aluno vai embora no dia dele, é oportunidades de aprendizagem, de conhecimento em 2 línguas. Esse modelo vocês já viram na apresentação do currículo, como a gente divide o tempo, e há mais tempo em inglês nos bem pequenininhos, que precisam ficar imersos para realmente começar a ganhar afeto nessa língua que se descortina na frente deles, até que no Fundamental 1 é meio a meio, tempo tanto em português quanto em inglês. O Middle School, Fundamental 2, ele ganha mais algumas disciplinas ao longo, esse daí que inclui 7º, 8º e 9º, então ganha Física e Química, ganha Geometria, algumas disciplinas que são obrigatoriamente em português, e aí aumenta aí o nosso tempo, desculpa, aumenta o nosso tempo em português. Para equilibrar isso, nós temos feito todo um caminho de que a cada ano a gente vai oferecer um conteúdo em inglês. O 6º ano é História, pode passar. O 6º ano é História, porque no currículo da BNCC, no currículo do MEC brasileiro, é a História do Mundo que o 6º ano aprende. Por isso, cabe que a gente aprenda em inglês History of the World. No 7º ano, a previsão é de ser Ciências em inglês. Então, todo o currículo de 7º ano será ensinado em inglês. Desculpa. E aí a gente vai variando a disciplina que a gente vai apresentar em cada língua. English All Around é que a gente tenta, então, colocar esse aluno para aprender mais em inglês. Gente, desculpa, só um minutinho. Eu vim de um momento de quarentena, então o fôlego ainda me falta quando eu quero falar muito, desculpa. Então, esse conceito de English All Around é porque, além da disciplina de Language Arts, que é a aula em inglês, né, na literatura e na produção textual, obrigada, Antônia. Nós temos também vários momentos, Arts and Drama, Physical Education, Global Citizenship, as eletivas, Music, Makerspace, toda
Media Lab, todas as aulas de Creative Tech são todas em inglês. É importante ressaltar que a gente sabe que nem todas as crianças chegam na Escola Eleva com o mesmo nível de inglês esperado para a série. Isso se alcança devagar, né? Depende muito do tempo que ele já teve de inglês nos anos anteriores, o contato com essa língua que ele teve. O Bridge veio mostrar isso, foi um espaço para eles começarem a se familiarizar com essa nova língua, mas uma vez na Eleva, eles começam a ter também um acompanhamento desse departamento, que hoje é encabeçado pela Luciana Gesteira, que vocês conheceram no Bridge, aqueles que fizeram, é o EAL, English as an Additional Language. Esse departamento tem professores que ou fazem push-in, ou seja, entram nas salas de aula que estão sendo ministradas em inglês, para ir ajudando essas crianças a entenderem, a se adaptar a essa nova aprendizado. Se a dificuldade está maior, grupos menores fazem pull-out, que é quando a gente retira para alguns momentos de apoio dessa língua. A gente avalia com IDA e com Apple, são dois modelos de avaliações externos que nós trazemos os proctors, né, que são aqueles que aplicam essas avaliações para acompanhar a evolução das crianças ao longo dos anos. Existe uma live, quem ainda não assistiu, sobre o nosso bilinguismo. Essa apresentação depois vai ser dividida com vocês e esse link também. Então, quem ainda não assistiu e quiser saber mais sobre o nosso modelo de bilinguismo, vale muito a pena ouvir a nossa coordenadora de Teaching and Learning de Lower School das escolas Eleva, a Maíra Timbó, explicando como é que a gente faz isso. Pode passar? Aqui eu vou passar rapidamente, são outras informações, pedidos que vocês fizeram. Como a Maria disse, nós olhamos cuidadosamente os forms que vocês preencheram com as perguntas, para que a gente realmente pudesse fazer dessa uma oportunidade de ser o mais transparente possível com o que nós estamos fazendo. No sexto ano, então, todo mundo pode trazer o seu próprio device, né, o seu próprio notebook, mas ele precisa ter algumas especificações. Essas especificações estão no site do material didático e estão aqui nessa apresentação também, caso vocês queiram tirar mais alguma dúvida, tá bom? O Victor Hugo é o nosso coordenador de tecnologia educacional e ele vai poder também tirar essas dúvidas do material que a gente vai usar, caso vocês tenham alguma dúvida aí mais para frente. É importante lembrar, assim, dos materiais de uso diário. Vocês talvez tenham achado para o sexto ano um excesso de caderno. Esse é o máximo de caderno. Com o aluno que mais usa o caderno é quando ele usa um caderno por semestre. Eles preferem usar menos cadernos por semestre, às vezes, e do que ficar usando um caderno muito grosso ou fichário. É evidente que hoje, né, se tem alguma coisa que a gente aprendeu muito, foi a usar o Google Classroom, todas as ferramentas e as plataformas tecnológicas, então pode ser que eles precisem de menos cadernos do que está lá no site, por isso eu aconselho que sejam comprando devagar e eles mesmos vão aprender a usar e cada aluno vai encontrando aí o seu ritmo, né, de como registrar, onde guardar essas informações todas, tá? Todos os alunos do sexto ano terão lockers, então são aqueles armários com chave própria, cada um leva o seu cadeado e a sua chave, ou o seu código, né, para usar e guardar todo o material, para ele não precisar ir e vir diariamente com todo o material, tá bom? Os uniformes, eles já estão à venda nesses dois sites. A gente tem a Original Store, que é uma loja, uma revendedora que já faz os nossos uniformes no Rio também, e a Xereta Kids. Todos dois já estão com os links, com os uniformes. Como vocês podem ver, tem variedade de cores, né, entre as paletas de azul, verde, amarelo e cinza, e modelos também diferentes. A gente acredita muito nessa autonomia de escolhas, mas dentro de um padrão que nos identifique como alunos da Eleva, né?
As atividades extracurriculares, no momento, são essas: vôlei, artes marciais com taekwondo, jazz, balé, tênis, ginástica artística e rítmica. A natação, a gente está fazendo um convênio, tá? Acho que está praticamente fechado com a Raia 10, futsal e xadrez. Evidentemente, assim, eu já vi aqui uma conversa entre as famílias sobre judô e outras opções. É claro que se vocês juntarem um grupo e nos apresentarem bons parceiros que combinem com a nossa com os nossos valores, teremos o maior prazer em recebê-los. O importante é que a gente crie aí uma cultura bacana, onde mesmo no after school, todos os valores da Eleva sejam seguidos, né, e respeitados. Mas estamos super abertos e a equipe de atividades extracurriculares do after school entra em contato assim que vocês quiserem qualquer apresentação de parceiros, tá bom? É importante falar que nós estamos prevendo no calendário uma volta às aulas integral em 2021, a não ser que sejamos proibidos de exercer as atividades escolares, mas eu acho que a gente está caminhando em se manter aberto com respeito aos protocolos. Todas as nossas salas de aula cabem os nossos alunos com distanciamento de 1,5 metro, orientado pelo governador e pelo prefeito pelo governador do Distrito Federal. Então, acho que a gente está aí caminhando bem seguro de que a gente vai conseguir receber todo mundo. Claro que a previsão é de começo de aulas no dia 4 de fevereiro, e a gente não pode começar com todo mundo conhecendo a escola e conhecendo os protocolos de uma vez só, porque isso geraria uma certa aglomeração inevitável. Então, a gente precisa ir num soft opening nos primeiros dias, mas é só uma questão deles conhecerem por onde entram, por onde saem, como é que vão almoçar, conhecerem bem o ambiente da escola para que tudo funcione. A gente tem um kit de back to school, parte como a gente funciona e parte o que eles precisam trazer, e esse link também vai estar disponível lá no site para vocês procurarem e saberem como funcionar. É importante lembrar também que existe no dia a dia uma preparação em casa durante o distance learning, né? Que mesmo que ele não entre totalmente em híbrido, que a gente tenha todas as atividades acontecendo nas salas de aula, vocês recebem uma agenda semanal, porque a gente sabe que algumas famílias podem preferir não mandar seus filhos para a escola, ou também porventura se entre em contato com alguém que tenha testado positivo e que precise ficar em quarentena. Então, nesse momento, o aluno continua de casa a seguir o calendário, e esse calendário é mandado toda semana para casa para que eles possam acompanhar as atividades. Vocês perguntaram sobre nutricionista, então eu vou passar bem rápido, porque tudo isso vocês vão ser apresentados formalmente, em pessoa e presencialmente lá no final de janeiro, começo de fevereiro. Mas a Sapor é a nossa parceira terceirizada para as refeições, e a gente tem a Betina Schmidt, que é a nutricionista de todas as unidades Eleva, que garante aí o perfil de alimentação saudável que nós queremos manter para os nossos alunos, ao mesmo tempo que temos na unidade a Camila Mello, que já vai entrar em contato com vocês. A gente já tem atendimentos sobre alimentação marcados para o dia 8 e para o dia 10, então vocês devem receber aí contato delas para, se por um acaso algum aluno tenha uma alergia, alguma restrição alimentar ou qualquer outra situação que a gente possa acompanhar pertinho de vocês. Nós temos uma enfermaria também na escola, e a nossa enfermeira Ludmila já foi contratada, já está em treinamento aí junto com as enfermarias do Rio de Janeiro, que aprenderam muito durante essa temporada pandêmica em como acompanhar cada caso, como perceber cada alteração de temperatura, quais são os protocolos. Isso é importantíssimo num momento como esse, mas de qualquer forma a equipe da enfermaria
também atende para qualquer primeiros socorros que sejam necessários se o aluno se machuca durante a escola. E vocês são avisados imediatamente e se realmente for necessário qualquer remoção, nós levamos para o hospital ou aguardamos vocês para seguirmos com eles. Espero que nada disso aconteça nesse primeiro ano, tá bom, pessoal? Eu falo isso só para fazer um toque. A pergunta é se a escola vai estar pronta. A escola já está praticamente pronta. Para vocês terem uma ideia, hoje eu ganhei fotos que me alegraram muito a alma, já tudo ganhando cor, já as paredes não só com as pinturas, mas com os murais. A data de início será 4 de fevereiro de todos os alunos, super garantido. Já estaremos lá a partir do dia 4 de janeiro em treinamento com toda a equipe e a gente vai garantir isso já está garantido, não é nem futuro, já está presente, a escola praticamente pronta para tudo que a gente precisa fazer. Evidentemente, a gente só consegue fazer isso tudo certos da parceria que nós vamos estabelecer e que começou para alguns lá em 2018, quando se inscreveram, nós iríamos abrir em 2020, mas é para 2021, sempre com a transparência e sempre de braços dados com vocês, com os nossos alunos, para que a gente forme realmente uma comunidade de confiança com todos os nossos valores, para formar uma geração espetacular que venha realmente transformar a vida deles e do mundo que eles moram. É um prazer enorme ter vocês aqui. Contem conosco sempre. Estaremos aí e o tempo inteiro que pudermos também por Zoom, mas a partir de janeiro tocando para deixar tudo mais do que pronto, também treinado para tudo funcionar super bem. Obrigada demais pela confiança de vocês e agora eu vou chamar os nossos alunos para que eles possam conversar com o Vitor Hugo. Vitor Hugo, você está aí para promover aí um breakout rooms e